que eu vejo o pastor é uma lenda, futura bispo, vou dizer assim. Quando ela começa a cantar, tem uma chave espiritual nela. E eu quero despertar você para não ficar com ciúme, nem com inveja. Mas você pagar o preço, o quanto ela pode estar pagando. Há uma chave quando ela começa a cantar louvores, hinos e corinos. E tremendo é quando a igreja se encontra todos ligados numa só entonação. Não se sabe se o céu desceu ou se a igreja subiu. Há uma glória da parte de Deus aqui em nosso meio. E é interessante que nesses dias atuais, aonde a glória de Deus desce rasteira, e aonde existem alguns que estão pagando preço para que Deus não só se manifeste, mas se movimente na casa, comece a ministrar, comece a fazer coisas miraculosas, coisas pelas quais Deus é a favor de fazer à medida que o homem se entrega. Quando o homem se entrega, Deus ele se revela. Quando o homem se derrama, Deus se manifesta. Quando o homem decide, Deus confirma a bênção. Quem entendeu aqui? E você deve entender, depois que houve a queda do homem, lá no Jardim do Éden, tudo deixou de ser Deus primeiramente, para depois realmente ser o homem a dar iniciativa. Se você ler Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz que Adão ouvia o som e a chegada de Deus ao jardim. Imagina a intimidade do primeiro homem. Um homem perfeito, um homem sem mancha, sem mácula, sem pecado, um homem realmente com a natureza divina sobre a terra. Adão, o homem vermelho, o homem de Deus, lá no Éden, antes da queda. Adão percebia que na viração da tarde para a noite, Deus já estava a chegar no jardim. E todas as vezes que Deus se apresentava chegando no jardim, Adão percebia que ele estava passando. E é interessante que antes de Adão chegar, Deus já se encontrava no lugar lá esperando por Adão. Aleluia. Mas me chama a atenção que depois da queda do homem, Deus procurou estruturar novamente a aliança que ele teve com o homem no Éden. E você deve saber a moral da situação bíblica. Houve na face de 6 alianças que foram estabelecidas até chegar a nossa, ou aqui nós estamos. A primeira aliança, vou chamar de aliança adâmica, ou aliança antes de Adão cair, aliança da inocência, vou dizer assim, ou dispensação da inocência. Mas depois que o homem pecou, o homem perdeu a consciência de Deus, do céu e da glória de Deus. E na hora que ele perdeu, ele teve a consciência de si próprio. E aí começa o período chamado dispensação da consciência, aonde nessa dispensação o homem é responsável por tudo que ele faz e por tudo que ele deixa de fazer. E aí começa um peso na consciência da humanidade. Mas para resumir, houve 6 tipos de alianças em volta da dispensação, de dispensações. Mas o que me chama a atenção é que na última aliança, uma aliança que veio sendo trabalhada, baseada numa liberação profética, que Deus falou olhando para a serpente e diz: olhando para a serpente, mas tocou na barriga da mulher. É o que dá sem entender. Da barriga da mulher vai brotar uma semente, e essa semente esmagará sua cabeça. E de lá para cá, antes de acontecer nos nossos dias, Deus veio trabalhando de uma forma tremenda e peculiar. E o que me chama a atenção, que o diabo foi encontrar legalidade no lugar perfeito. Ele não encontrou legalidade total, porque o homem era perfeito, a natureza era perfeita, o jardim do Éden era perfeito, tudo era perfeito. Então não tinha legalidade. Mas
Mas a única legalidade que o inimigo encontrou foi através da serpente. E a serpente, um animal esperto, um animal malandro, astuto, foi ali que o diabo encontrou legalidade e entrou pela janela, arrebentando as portas, ou arrebentando as janelas e entrando. O Senhor esperou, preparou o caminho, anunciando, preparou toda a trajetória, todo o palco, para que viesse ele, não entrar pela janela ou arrebentar as portas, mas ele entrar pelo caminho certo. Mas se você olha bem, o próprio Espírito Santo vem com a imagem divina do Filho no mundo invisível, mas vindo e sendo germinado no ventre de Maria. E ali está um grande e tremendo projeto de um grande avivamento. Costumo dizer que avivamento nenhum homem é capaz de produzir. Avivamento é fruto de Deus ouvir o clamor, o gemido, a humilhação, a intercessão da igreja. Quando a igreja ora, quando a igreja pranteia, quando a igreja clama, quando a igreja chora, quando a igreja morre mais para si, para atender o comando de Deus, quando a igreja se humilha, quando a igreja se rasga, quando a igreja se estoura, quando a igreja deixa de olhar para o seu próprio umbigo, quando a igreja deixa de pensar na fama, de pensar em coisas grandiosas, de se desprender, desapegar do materialismo, das riquezas, do ouro, da prata, e se apegar à